Vamos falar agora com Vinícius Ferreira, que participa ao vivo conosco pela internet aqui no Agromassa. Vinícius, obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco. E Vinícius, durante essa última segunda-feira, nós possivelmente tivemos a melhor oportunidade, pelo menos na formação de preço, né, de negócios para a soja aqui no Brasil. Acontece que muita gente tentou vender e não estava conseguindo porque as tradings, aí eu vou considerar, né, o ABCD, né, todo mundo que trabalha com soja sabe o que significa isso, ficaram fora da ponta compradora ontem, né, então não conseguiu se aproveitar esse momento melhor da comercialização. Como é que foi essa comercialização? Chegou a ocorrer de outras formas ontem? Como é que você avalia esse momento da sojicultura brasileira que o produtor precisa, principalmente aquele que está pouco vendido, vender? Afinal, nós temos contas vencendo fortes no final do mês de março e no final do mês de abril. Vinícius, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano. Prazer estar aqui com você nesse programa. Respondendo diretamente a sua pergunta, realmente, ontem, após o mercado abrir, Chicago subiu, dólar também, petróleo, mas depois veio esse anúncio do Trump que acabou impactando diretamente aí nos preços das commodities, mostrando que o mercado, mostrando que essa guerra tem espaço para terminar no curto prazo. Isso impactou diretamente o mercado, que respondeu com grande volatilidade. O petróleo abriu em alta, depois corrigiu. E as tradings, elas são empresas que elas precisam garantir o lucro delas também. Para essa proteção dessa grande volatilidade, a maioria delas saíram de mercado, prejudicando o produtor, que tem a necessidade de vender essa soja e ver esses momentos aí de alta em Chicago, alta no dólar ou algum movimento de prêmio como oportunidade. E ontem não foi diferente. E muitos produtores quiseram fazer negociações, e grande parte deles é os que têm aí contas no 30/3, 30/4. Então acabou que o quê? Realmente não conseguiu fazer esse volume de venda, porque temos dois principais fatores. Grande parte das tradings fora do mercado, e o outro é o quê? Um grande volume de produtor querendo ofertar essa soja em um curto espaço de tempo. Então, realmente, o produtor não conseguiu aproveitar grande parte desse movimento de ontem, que aconteceu até metade do dia ali, depois veio corrigindo. Muito bem, Vinícius, isso traz algum tipo de preocupação maior para esse produtor? Nós tivemos principalmente a ProSoja Brasil ontem se manifestando, preocupada com o custo, né? O diesel passou a ser uma preocupação generalizada, e a verdade é que não seriam as distribuidoras, mas os fornecedores de combustível para o consumidor final no Brasil já repassaram um preço de alta, mesmo não tendo recebido essa alta ainda, não tem essa aquisição já precificando a guerra do Irã. Mas a verdade é que nós tivemos o Brasil inteiro vendo diesel, gasolina e querosene subindo nesse final de semana, subindo de uma maneira bastante intensa. Inclusive, o produtor já reclamando, já a preocupação desse diesel chegar, até porque as colheitadeiras precisam desse óleo diesel. Essa preocupação, ela já pode representar um custo maior, porque a gente fala de colheitadeira, mas fala também das carretas, dos caminhões que transportam a maior parte da lavoura, não só aqui no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, aí em Goiás, mas no Brasil inteiro. Fabiano, com certeza. Ontem aí, desde sexta, vimos aí o diesel subindo muito. Eu vi relato de diesel subindo 60 centavos, depois cliente comentando diesel subindo 80 centavos, e depois eu vi cliente comentando de diesel subindo R$1,60 por litro. Então, assim, o produtor está colhendo essa soja, não pode parar, e até então o mercado estava olhando aí para uma guerra longa, né? E ainda foi o quê? Não temos essa certeza, foi apenas uma afirmação do Trump. Então, podemos sim ter um espaço para um prolongamento dessa guerra, mas o principal fator que cabe aí, aquela região ela é responsável por cerca de 1/5 do petróleo no mundo. Então, gera-se um gargalo e uma resposta do sistema financeiro que vai repassar essas altas aí do petróleo. O produtor que está colhendo, ele tem que fazer esse estoque do milho, esse estoque do diesel, porque se acabar diesel ou se faltar,
ele vai sentir no bolso mais ainda. Então, foi um movimento em que grande parte dos produtores já correram para fazer um estoque, isso aí aumentou o preço do diesel pelo petróleo e aumentou também pela demanda, que o produtor ele está colhendo, ele não pode parar, ele vai aumentar esse estoque. Deixa um estoque ali de 4 semanas. Foi o que aconteceu. Grande parte desses produtores fizeram isso. E além disso, temos o que? O aumento no custo do frete. O produtor que vai entregar essa soja no porto ou algum comprador que vai pegar essa soja, com certeza ele vai repassar esse valor para o produtor. Quando a gente olha para a soja, para a lucratividade, que está em torno ali de 14% a 16%, isso aí com certeza vai comprimir mais ainda essa lucratividade que já estava baixa para o produtor. Muito bem. Vinícius, olha, o Matheus tinha enviado, né, na sexta-feira, enviou os dados, né, os números relacionados ao acompanhamento de lavouras da Pátria Agronegócios, né, e ela trazia aqui para o Mato Grosso do Sul, né, trazia um avanço, né, no Mato Grosso do Sul, chegando essa colheita, deixa eu até ampliar aqui para mim, mas chegando a mais de 50%, a 50,2% no estado de Mato Grosso do Sul. Em relação a esses desempenhos de lavouras que estão sendo vistos, né, como é que está as regiões, né, como é que estão as regiões em termos de desenvolvimento e também o índice de produtividade? Aqui no Mato Grosso do Sul a gente viu um estado bem dividido, né, a região norte com mais chuva, tendo um resultado um pouco melhor em relação à produtividade em sacas, e o sul do estado, que normalmente onde se produz tem melhor produtividade, sofrendo bastante por conta do estresse hídrico. Com certeza, algumas regiões aí produtoras desse milho de segunda safra estão sofrendo muito com isso. A nível nacional, estamos ali nos 47% da área colhida aqui no Brasil. Porém, isso aí mostra o quê? Alguns estados como Goiás, Minas Gerais e Tocantins estão enfrentando dificuldade, sim, na hora dessa colheita dessa soja por conta de chuva. Eu tive conversando com um cliente 2 semanas atrás, lá do Tocantins, comentou: a produtividade está excelente. Em conversa com ele ontem, ele comentou: cara, a produtividade caiu muito, veio muita chuva aqui nesse momento da colheita e isso impactou diretamente nessa produção. E o produtor está vendo o quê? Preços mais baixos nessa soja, uma lucratividade mais comprimida e agora uma queda nessa projeção da produção. Em resposta a isso, também temos hoje, nessa tarde de hoje, o relatório do SGA de oferta e demanda. Quando a gente fala desse relatório do SGA, eles estão mostrando que, até o momento, uma projeção de 180 milhões de toneladas na produção da soja brasileira. Hoje, com certeza, deve vir ali um corte nessa produção, porque eles colocaram uma estimativa ali já no teto produtivo e não contabilizou esse efeito dessas chuvas na colheita em diversos estados do Brasil. Então, assim, tem espaço para diminuir essa lucratividade pelo custo do diesel, tem espaço aí também para diminuir essa produtividade. Consequentemente, isso aí gera também um suporte aí nos preços por conta de uma redução nessa produção. Tá certo, Vinícius. Vinícius, vou agradecer a sua participação aqui no Agro é Massa, aqui na nossa Massa FM. Desejo a você um bom dia, bom trabalho, um grande abraço a você. Fabiano, muito obrigado, bom dia e boa semana para todo mundo.